Hoje o tema da ministração é 4 mentiras que destroem o casamento. Hoje nós vamos falar de 4 mentiras. E falar de mentira é falar basicamente do que a gente vive no mundo atual. Não sei se você já percebeu como as pessoas estão suscetíveis às mentiras. Antigamente era mais difícil acreditar numa mentira. As pessoas criam primeiro na verdade. Elas só acreditavam na mentira depois que aquela mentira de fato era comprovada como uma verdade, porque não era uma mentira. Mas hoje, se você contar uma mentira sobre qualquer pessoa, a pessoa não duvida, ela não questiona, ela vai com a manada, ela simplesmente acredita na mentira. Eu tenho certeza que se eu desse esse microfone aqui para vocês, todo mundo teria uma história para contar de como você foi alvo de uma mentira. A gente é alvo da mentira na infância, na escola. Sempre tem aquele coleguinha mal encarado que inventou algo sobre nós e que fez a gente ficar arrasado, não querer ir para a escola. Verdade ou não, gente? A gente enfrenta mentiras na adolescência, aí que a gente enfrenta. E na vida adulta também, a gente nunca deixa de enfrentar mentiras. Mentiras, infelizmente, fazem parte, às vezes, do cotidiano de muita gente. Eu, pessoalmente, fiquei pensando quais foram as mentiras que eu já sofri que eu poderia compartilhar com vocês, já que hoje nós vamos falar de 4 mentiras. Recentemente, eu sofri 2 mentiras. E vou contar para você como tem gente que acredita numa mentira sem ao menos imaginar o que de fato era verdade. A primeira mentira, não sei se vocês lembram, acho que deve ter 1 ano e meio, mais ou menos. Nós estávamos aqui nos Estados Unidos e fomos tirar férias na Europa. Eu, Arthur e as meninas. Seria uma férias um pouco mais prolongada, a gente tinha sonhado com essas férias fazia tempo, e eram mais ou menos 20 dias de férias. Depois das férias, nós iríamos para o Brasil, porque eu ia fazer a minha tour, né, junto com o Arthur e com as meninas. E fomos para a Europa, passeamos, voltamos ao Brasil. No meio das minhas férias, já no fim das minhas férias, colocaram uma fofoca, uma mentira, que nós tínhamos sido deportados dos Estados Unidos. Na hora, eu ri, né? Que eu falei, eita, me deportaram, esqueceram de me avisar. E aí eu falei assim, quando minha assistente ligou, pastora, a senhora vai avisar? Eu disse que tenha calma. Como eu fiz direito, eu e Arthur, 5 anos na faculdade, né? Eu já sou ligada. Falei, eu não vou falar nada, que é mentira isso agora. Porque se eu falar e a pessoa pagar, eu perco meia chance de botar ela na justiça. Primeiro eu tenho que fazer o que a gente chama de ata notarial. Essa ata notarial é um registro do que aquela pessoa postou. Se ela pagar, eu tenho como pleitear na justiça. Eu disse, não coloca nada, não responde nada. Deixa eu pedir para o meu advogado e uma pessoa ir lá no cartório fazer uma ata notarial. Fizeram a ata notarial só no dia seguinte que eu falei. E aí eu fiz um stories lá, passeando, nem sei onde eu estava, acho que eu estava em Viena. E eu, gente, eu tô de férias, gente. Eu não fui deportada não, tá tudo bem. Na minha cabeça eu pensei, eu tô falando, eu tô dando a minha cara, eu tô falando. Não é possível que vai ter alguém que vai acreditar nessa mentira. Pois mesmo eu falando, teve pessoas que acreditaram na mentira. Terminou que a gente foi para o Brasil, como deveria ser. Fizemos a tour e nós iríamos voltar. Mas quando eu estava pregando em Curitiba, o consulado chamou a gente para fazer a entrevista lá do Green Card e os exames médicos. Como ainda faltavam alguns dias, quase um mês, a gente disse assim, vamos ficar aqui no Rio de Janeiro e só vamos embora quando tudo tiver terminado. Até porque esse entra e sai, vai e vem, são 5 pessoas, né? É passagem para ir, para voltar, para ir, para voltar. Ficamos. Os nossos exames médicos demoraram mais do que deveria. Por quê? Porque deu um erro no exame médico da minha filha mais velha, Sara. Um perrengue, gente. Um aperreio. Eu me descabelei. Quando deu o resultado lá no exame, eu falei, meu Deus, Sara tá doente. Chorei, me aperriei. E chama especialista. E leva a menina no médico. E achei o melhor médico do Rio de Janeiro. Levei o médico. Essa não tem nada. Esse exame deu algum erro. Eu sei que nós tivemos que fazer o exame 2 vezes. Só que para cada resultado era 20 dias. Só para esperar o resultado do exame de Sara eram 40 dias. Ficamos mais 40 dias só esperando o resultado do exame de Sara. Para depois descobrir que ela não tinha nada. Aquilo era a marca da vacina. Não sei se você já tomou vacina.
Se você fizer um exame de sangue, pode dizer que você tem alguma coisa, mas não é. É a marca da sua vacina. Aí pode dizer que você está com tuberculose. Não é. É a marca da vacina. Glória a Deus que era a marca da vacina. E eu respirei fundo, coração de mãe. Fizemos todos os trâmites. Demorou mais um tempo e voltamos. Mas, gente, acreditem que tinham pessoas próximas a nós. E nós estávamos jantando assim, num restaurante lá no Brasil. E aí, uma pessoa perguntou, você vai ficar para o casamento de fulano? Eu falei, não posso por causa das aulas das meninas que vai começar. E eu já fiquei muito tempo fora. Eu tenho que voltar. Gente, a pessoa olhou para mim com o olho arregalado desse tamanho. Quando eu disse, eu tenho que voltar. Porque ela não imaginava que eu iria voltar. Por quê? Porque ela havia acreditado na mentira. Eu falei, meu Deus, gente, é muito fácil acreditar numa mentira. Porque uma pessoa estranha que não te conhece, vá lá. Mas uma pessoa que está do seu lado, acreditar. Pois bem, essa foi a primeira mentira. Perceba como nem sempre aquilo que parece é. A segunda mentira foi por causa de uma história que eu nunca compartilhei. Estou compartilhando aqui para vocês para contar como se forma uma mentira e como uma mentira é perigosa. A segunda mentira foi que a pastora Thalita chorou porque queria que dessem um presente melhor para o marido dela. Achou ruim o presente que deram para ela. Eu falei, oh meu Deus, haja paciência, a pessoa não pode nem chorar mais na vida. Gente, eu não chorei por causa de um presente. Jamais eu choraria por causa de um presente. E minha igreja nem se alterou, porque minha igreja me conhece. Eu chorei por causa de uma história que aconteceu. Era o aniversário de Arthur. E acontece, gente, aniversário do pastor, as pessoas fazem um bolo, cantam parabéns, às vezes dão um presente. Enfim, eles resolveram dar um presente para Arthur. E vieram me perguntar uma sugestão. Eu disse, gente, Arthur é a pessoa mais fácil do mundo de agradar. Qualquer coisa que der ele vai estar feliz. Mas assim, quer uma ideia? Dê um tênis, uma roupa de malhação, que ele gosta de malhar, né? Ele diz que ele é o mais sarado e o mais fitness de todos. E aí eu sei que as pessoas que estavam organizando fizeram assim, não, mas é porque a gente quer agradar, a gente não sabe se ele vai gostar, então a gente vai dar o dinheiro e ele compra o que ele quiser. Quando disseram isso, eu disse assim, ok, tudo bem. Se vocês querem fazer isso, vocês têm o direito de fazer isso. Mas, por favor, coloquem numa caixinha de presente. E quando for dar lá na frente, bota numa caixinha de presente. Por quê? Porque quando eu era criança, gente, se você cresceu numa igreja, você vai lembrar. Quando eu era criança, sempre no dia do pastor, tinha aquilo que a gente chamava de diácono. Era o presbitério. Eles sentavam num trono atrás. Verdade ou não? Quem pegou essa época aqui? Levanta a mão. Pois bem. Sempre no dia do pastor, vinha um diácono com um envelope. Pastor, o senhor é uma bênção, essa é só uma lembrança que a gente queria dar para você como igreja. Era muito constrangedor. Porque eu como criança, ficava pensando, o que será que tem nesse envelope? Não é? Todo mundo se questionava, será que tem um cheque aí? Quanto será que ele ganhou de presente? Eu achava muito chato. E o pastor sempre ficava com vergonha. Porque uma coisa é você ganhar um presente. Outra coisa é você ganhar um envelope. Aqui nos Estados Unidos a gente já se acostumou, né? Porque as pessoas fazem isso. Mas não é cultural no Brasil. Aí eu disse, ok, vocês querem fazer isso? Tudo bem. Mas bota numa caixinha, porque dá muita vergonha quando a gente tá lá na frente e a pessoa dá um envelope. Eles disseram, tá certo, pastor. Gente, sem mentira nenhuma, perante Cristo. Eles pegaram o dinheiro, que estava super trocado, porque eles tinham feito uma cotinha, né? Cada um deu um pouquinho. Então, R$5, R$10, R$2, botaram numa caixinha, como eu tinha dito. Só que na hora que eles foram entregar, eles derrubaram a caixinha no pé da gente. Eu queria um buraco para esconder a minha cabeça, eu não conseguia achar. Já era constrangedor receber um envelope. Agora você imagina Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Parecia isso, gente. Voou pra tudo quanto é lado. E eu fiquei assim, ó. Foi muito vergonhoso. Porque a gente sabe que na igreja tem gente de todo tipo. Tem ou não tem? Tem gente boa, gente. Mas tem gente que tem a mente suja. Tem ou não tem? E que ia maldar. Por mais que aquilo fosse só um presente de aniversário. E aí eu fiquei triste, fiquei com vergonha, eu falei, isso é um absurdo, não era para ter feito isso com a gente, que falta de honra. Aí eu mandei o áudio chorando e dizendo, isso foi uma falta de honra, não era para vocês terem feito isso com a gente. Era só isso. Tinha nada a ver com o tamanho do presente, com o valor do presente, com o presente, tanto que Arthur devolveu esse presente.
No mesmo dia ele devolveu de volta para a igreja. Então você entende como uma mentira, ela pode prejudicar alguém, mas nunca é a mim. Por que eu não fui a público e disse, gente, o que aconteceu foi isso? Porque, gente, a mentira só prejudica quem acredita nela. Somente quem acredita. Eu não precisava dizer, porque quem vai se prejudicar com a mentira é quem acredita. Então hoje nós vamos falar de 4 mentiras que você não pode acreditar. Porque se você acreditar, só quem vai se prejudicar é você. Tá bom, gente? Vocês estão preparados? Já entenderam? Foi uma boa introdução. Obrigada, Mi. Obrigada. Só Mi tá comigo. Vamos lá. Primeira mentira no casamento, que você não pode acreditar. Porque se acreditar, vai prejudicar. É a mentira do eu posso mudá-lo. Eu posso mudá-la. Eu consigo mudar o meu cônjuge. Essa é a mentira talvez mais comum de todos os casamentos. É acreditar que na força da insistência, da queixa, da reclamação, do choro, você vai conseguir transformar o seu cônjuge na pessoa que você acha que ele deveria ser. Verdade ou não? Essa é a maior mentira do casamento. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que os homens se casam desejando que as mulheres nunca mudem na vida. E as mulheres se casam desejando que os homens mudem. Inevitavelmente os dois ficarão desapontados, verdade ou não? Porque é impossível mudar o outro. Só Deus pode mudar alguém. Então essa é uma grande mentira você acreditar. Não, eu consigo transformar. Eu consigo mudar. E eu não sei se você já percebeu que quando a gente namorava, né, vamos puxar ali 1900 e bolinha. Aquilo que você mais admirava no outro, depois que você casa, é o que mais irrita? Sabe por quê, gente? Porque, olha, já viu aquela expressão, os opostos se atraem? Atrai, gente. Um agitado fica com uma pessoa calma, verdade ou não? É a melhor coisa do universo, porque tem um contrabalanceamento. Só que no namoro, os opostos se atraem. No casamento, os opostos se atracam. Sabe por quê? O que é que acontece? Vamos dizer que aquela pessoa, você namorava com um homem super gente boa. Sabe aquele cara flexível, tudo tá bom, nada tá errado, tá tudo dando certo. E você admira ele, eu admiro demais isso. Casou, aquilo é o que mais te irrita. Ó pra aqui, ó, faz nada, tudo tá bom, não se preocupa com nada, não resolve nada. Aquilo que antes era a qualidade, quando casa, vira o defeito. Tem gente que no namoro admira a força, a confiança do marido. Você é um homem forte, decidido, confiante. Quando casa, controlador, dominador e irritante. A mesma qualidade se torna um defeito. Por quê? Porque a gente tem a tendência de achar que a gente pode mudar o outro. E aquilo que antes agradava termina irritando. E aí o que acontece? Em algum momento da vida você pensa assim, não era para ser assim. Não era pra gente estar tão mal. Era pra gente ser mais feliz. Por que isso tudo está acontecendo? E aí você deseja que algo mude. Que algo seja completamente transformado. E esse não é um mau desejo. Mas o problema desse desejo é que geralmente, quando você quer que algo no seu casamento seja transformado, presta atenção. Você faz essa exigência através de uma crítica. E deixa eu dizer, crítica não transforma nada, nem ninguém. Parece uma coisa muito profunda, né? Ou muito rasa, mas é muito profundo. Por quê? Crítica não melhora, não muda, não transforma ninguém. Eu não sei por que a gente ainda tem a insanidade de pensar que reclamar vai mudar alguma coisa. Pare aí, pense você nesse exato momento. Todas as vezes que você reclama daquilo que você não gosta no seu cônjuge, mudou? Mulher, em nome de Jesus, melhore, porque eu já estou com 21 anos de casado. E todas as vezes o jeito de Arthur comer me irrita. E eu falo, não faz isso, não faz aquilo. Muda, não muda. Porque reclamar, se queixar, não vai transformar. Ninguém pode transformar o outro. Só quem pode transformar é
Deus. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 e o verso 2, diz assim, ó: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando a sua conduta honesta e respeitosa. O contexto bíblico desse texto, Pedro estava advertindo a igreja num momento difícil. Algumas pessoas haviam se convertido e essas primeiras pessoas eram mulheres. Os homens ainda não haviam se convertido. Então as mulheres desejavam muito que o marido também se convertesse. E aí Pedro dá uma advertência, ele está dizendo, presta atenção. Não vai ser na crítica, na força e nas palavras que você vai tentar fazer isso. Você vai provocar essa conversão, essa mudança. Vai ser através do silêncio. Vai ser através de um testemunho silencioso. Deixa eu te dizer, a gente não transforma o outro por causa de um barulho de palavras. A gente ganha o outro em um testemunho silencioso de conduta, de vida. O problema é que a gente sabe e não faz. O problema é que a gente sabe que falar, reclamar, queixar, só piora, mas a gente continua. Por quê? Porque infelizmente a gente acreditou em uma mentira. A gente acreditou que nós somos capazes de mudar o outro. Geralmente quando um cônjuge tenta transformar o outro com palavras controladoras, o que ele recebe de volta é mais resistência. É mais resistência. Do tanto que você se queixa, o outro gera um muro de divisão. E nós precisamos aprender que não é o barulho das palavras, mas o silêncio de um bom testemunho. Aí tem gente que já está assim, olhando para minha cara. Estou vendo vocês olhando. Tem gente que diz assim, então quer dizer que agora eu vou ter que aguentar tudo calado. Não vou poder falar uma coisa que meu marido tem que reclamar. Tenha calma. Eu vou dar uma estratégia para você que de fato funciona. A oração. Talvez você sinta um pouco mais aliviado. Glória a Deus que a pastora vai dar a oração perfeita e mágica para o meu marido ser transformado. Não, eu não vou dar uma oração decoreba para o seu marido ser transformado. Eu vou dar a melhor oração da sua vida. Uma oração que de fato transforma. Salmo 139, que diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho ofensivo e guia-me no caminho eterno. O que é que esse texto está dizendo? Sonda-me. A oração não é Deus transforma a minha mulher, Deus transforma meu marido. A oração que transforma é Deus sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Me mostra onde eu estou errando. Me guia pelo caminho eterno. A gente está fazendo a oração errada. A gente está fazendo a oração errada. A gente está pedindo para Deus transformar o outro, sendo que a oração certa é a oração do Salmo 139. É dizer, Deus, transforma a mim primeiro. Não deixa eu ser uma pessoa que aponta o dedo para o outro, mas não consegue enxergar a si próprio. Não consegue enxergar suas próprias falhas, seus próprios defeitos. Deixa eu te dizer, você pode orar pelo seu cônjuge e deve fazer isso. E pode ser que nas suas orações, alguma área específica da vida dele nunca seja transformado. Nunca. Seja um perfil dele. Mas deixa eu te dizer, a oração muda você. A oração muda mim. Você tem que continuar orando porque não é para a oração mudar o outro, é para a oração mudar o nosso coração. Porque à medida que você insiste em oração, talvez Deus vai te ensinar a usar outras palavras. Deus vai te ensinar a usar outra abordagem. Deus vai te ensinar a amar de outro jeito. É por isso que você nunca pode parar de orar. Porque a oração muda você. Você pode dizer assim, a oração me transforma. A gente não precisa orar para transformar o outro. Quem transforma o outro é Deus. É mentira que você pode transformar? É uma grande mentira. É um engodo. Lê do engano. A oração transforma você. E se você quer um casamento melhor, você precisa começar querendo ser melhor. Desejando ser melhor. Desejando ser transformado. Então faça essa oração. Diga assim, Deus, faça uma obra em mim. Se você quer melhorar no seu casamento,
Antes de orar pelo seu cônjuge, começa com você. Lembra do Salmo 139? Sonda-me, Senhor. Faça uma obra em mim. Eu quero que você pare por um momento e pense. Qual foi a vez que você se ajoelhou para orar pela sua família e que você começou, Deus, faça uma obra em mim. Deus, me transforme. Deus, sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Me mostra onde eu estou errando. Percebe como a gente está sempre tentando ver a falha do outro sem conseguir perceber o erro que está dentro de nós? Então a oração que realmente provoca mudanças é: sonda-me. Deus, faz uma obra em mim. Por quê? Porque acreditar que você, na sua força, na sua capacidade, vai mudar o outro é uma mentira. Primeira mentira, eu posso mudar. Você pode mudar? Não. Se eu pudesse, já tinha mudado tanta coisa. Não é? Tem gente aqui pensando assim, meu Deus, se eu pudesse também já tinha mudado tantas outras coisas. Porque você não pode. Mas Deus pode. Segunda mentira, um bom casamento é sempre 50-50. Outra mentira. E Gusta falou aqui na palavra da generosidade, nem sabia. A gente estava conectado, Gusta. Na hora que você falou, eu falei, conectou. É aquela mentira. Casamento bom é 50-50. À primeira vista, parece certo. Parece plausível. Você dá metade, o outro dá metade. Parece equilibrado. Não parece? Mas esse é o maior engano. Sabe, essa é uma mentalidade não somente equivocada, é uma mentalidade perigosa para o relacionamento. 50-50. Porque você vai cair em uma grande armadilha. A armadilha de dizer assim, eu já fiz a minha parte, agora eu quero ver a dele. Não é? Eu já fiz o que eu deveria fazer. Sabe por quê? Se você pensa 50-50, vai chegar uma hora que você vai fazer 60 e o outro vai fazer 40. Aí o que é que você vai ter? Mágoa. Vai chegar uma hora que você vai fazer 50 e o outro vai fazer 30. Aí você vai se sentir o quê? Injustiçado. Porque essa conta 50-50 nunca vai levar para a união de um time, mas para a desavença de alguém que só um ganha. E quando um ganha, todos perdem. Ei, é uma mentira acreditar que um bom casamento é 50-50. Tem casal que já entra no casamento com uma planilha de Excel na mente, no coração e na mão. Segunda eu tirei o lixo, terça-feira eu fiz o almoço, quarta-feira eu levei as crianças. 3 pontos na frente. Verdade ou não? Tem gente que só falta imprimir o extrato e cobrar com juros. 3 pontos na frente. Eu fiz isso essa semana, eu fiz aquilo outro. Gente, casamento bom não é 50-50. É quando, de uma forma sacrificial, cada um dá o seu todo. Dá o seu melhor. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, presta atenção. Amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Uau, minha gente, esse texto é muito forte. É a matemática do céu. Aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu para os Efésios, ele não estava dizendo que Cristo amou a igreja só quando a igreja entendeu. Ou só quando a igreja correspondeu àquele amor. Ele está dizendo, Cristo amou a igreja primeiro. Ele deu tudo. Ele deu 100%. Mesmo quando a igreja ainda não entendia, nem podia retribuir esse amor. Esse precisa ser o amor entre casados. O homem tem que dar 100%. E a mulher, 100%. Esse negócio de dividir nem na conta presta. Ainda tem casamento, gente, que você vai no restaurante, o homem paga metade da conta e a mulher outra metade. Está repreendido em nome de Jesus. Que isso não é de Deus. Porque a partir do momento que você se casa, é bíblico. Vocês se tornam uma só carne. Então, o que é meu é do meu marido e o que é do meu marido é meu. Não tem isso não, o meu dinheiro, o seu dinheiro, eu ganho mais, você ganha menos. Gente, essa matemática, essa divisão é do Satanás. Eu já atendi tantos casais com esse tipo de problema dentro do gabinete que eu falo assim, sabe qual é o problema? Vocês se casaram, mas não são um. Não são um. Não existe isso, gente. A mulher pode ganhar mais que o marido? Claro. Qual o problema? O homem pode ganhar mais? Não tem problema, é tudo da família.
Eu só trabalho. Não, uma conta eu pago. É tudo na mão de Arthur, ele que resolva. Por quê? Porque é assim que deve ser um casamento. Casamento é 100, 100, não é 50, 50. O apóstolo Paulo estava aqui ensinando um padrão do casamento. Ele estava dizendo, não é metade, metade. É compromisso total de ambos. Em vez de você perguntar, de dizer, eu já fiz a minha parte, ele que não está fazendo a parte dele. Pare e pense, o que eu posso dar a mais hoje? Porque senão você vai virar planilha do Excel. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, eu fiz isso. E você não fez isso, nem fez aquilo, nem fez aquilo. E deixa eu te dizer, infelizmente, se você começa a fazer essas contas, você vai entrar num grande prejuízo. Porque geralmente quem faz essa conta 50-50 não faz nada. Porque um fica esperando pelo outro, nem um faz, nem o outro faz. É aquela coisa assim, a pia hoje de pratos é sua. É minha. Termina que fica ali até a sujeira bater na casa. Por quê? Porque não fez o que deveria ser feito. A conta 50-50 bate, gente? Bate, gente? Não, é 100, 100. No casamento, gente, não existe empate. Não existe empate. Quando um perde, os dois perdem. Quando um vence, os dois vencem. Então, entenda que casamento é assim. Em algum momento da vida, um vai dar 80 e o outro vai dar 20, porque o outro está mais fraco. Ele não consegue dar 80. E essa é a beleza do casamento. Mas vai ter um momento que a conta vai inverter. E o que dava 20 vai dar 80. Porque o que dava 80 agora está mais fraco. E só está dando 20. Essa é a beleza do casamento. Sabe, tem momentos que um está mais fortalecido e o outro está mais entristecido. O que está mais fortalecido levanta o que está entristecido. Se a gente ficar nessa continha, eu faço a metade, você faz a metade, ninguém vai para canto nenhum. Então entenda, um bom casamento não é 50-50, é 100-100. É a segunda mentira. Primeiro, você não pode mudar. Primeira mentira, esse negócio de dizer, eu consigo, não consegue. Segunda mentira, bom casamento é 50-50? Não é. Bom casamento é compromisso total. Terceira mentira, pequenas coisas não são grandes problemas. Pensa numa mentira que destrói casamento. É só uma coisinha pequenininha. Nada demais. Uma coisinha besta. A gente deixa passar sem resolver. Sabe aquela coisa que brigou e finge que não brigou? Até que se entendam sozinhos e voltem a se falar normal, sem pedido de perdão, sem pedido de desculpas, sem humilhação. Vai nessa, pra tu ver onde vai dar. Sabe o que é isso? O que a Bíblia chama de pequenas raposinhas. Não, isso é muito pequeno. Que nada, eu só uso o celular para relaxar um pouco. E esse seu relaxamento, já são 3 horas da manhã, você está acordado, nem sequer conversar com sua esposa, você conversou. Por quê? Porque você acha que não tem nada demais ficar relaxando um pouco no celular. Percebe que é uma coisa pequenininha? Tem homem que diz assim, não, eu só jogo poker com meus amigos, mas eu sei a hora de parar. E a hora de parar, às vezes, é depois que hipotecou a casa. Tem gente que diz, é só uma conversinha com aquela pessoa, meu ex. Vai nessa conversinha para tu ver onde tu vai parar? É só uma palavrinha. É só um pequeno vício. Não existe pequenos vícios. A gente não pode gerenciar pecado. Pecado não se gerencia. Eu controlo isso. Não controla nada, rapaz. A gente não controla nada. A gente não controla nem a língua da gente. Verdade ou não? Experimenta brigar para tu ver o que tu fala. Esse negócio eu controlo. Não é tão sério assim. Lê do engano. A Bíblia fala em Cantares capítulo 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposas. As raposinhas que fazem estragos na vinha. Por quê? Porque as nossas vinhas estão em flor. Cântico dos Cânticos ou Cantares é um dos livros mais poéticos e mais românticos da Bíblia. É realmente aqui a história de amor de um homem e de uma mulher. Aqui a vinha representa o casamento, representa o relacionamento deles. E o texto diz assim, apanhe as raposinhas pequenininhas, porque elas estão entrando na vinha e elas vão destruir a vinha. Que está o quê? Florida, que está dando frutos. Então para de ficar achando que coisa pequena é pequeno. Não é pequeno. Essa é uma grande mentira. Gente, às vezes a gente passa a vida inteira
A vida inteira construindo a confiança com uma pessoa. Uma mentira quebra tudo. Um pecado escondido acaba com tudo. Você consegue perceber como as pequenas coisas não são pequenas? Cuidado com tudo que você faz escondido. Cuidado com aquilo que você acredita que é pequeno. Não é pequeno. Sabe, eu gosto de dizer que isso é a ilusão da gestão do pecado. Às vezes eu recebo alguns casais no casamento que eu falo, eita, caiu na ilusão da gestão do pecado. Ele acha, eu controlo, eu mando. Isso aqui está sob meu controle. É aquela pessoa que começa a beber, não, só uma taça de vinho, eu controlo. Você já viveu uma vida no passado preguiça, que talvez bebia demais e se descontrolava. Aí aquela pessoa que tem a ilusão da gestão do pecado, eu consigo, que nada. Tá em que uma tacinha me vence? Vence. Brinca com o pecado. Não brinque, não gerencie esse pecado. Pecado a gente não gerencia. Pecado a gente confessa e deixa, como diz a Bíblia. Então, por que às vezes a gente precisa falar disso? Porque é isso que está destruindo os casamentos. Às vezes nem são as coisas grandes, são as coisas pequenas. São aquilo que a gente pensa que é uma pequena falta. É um vício no celular. É uma conversa que você não deveria ter. É um programa que você está assistindo. É uma mentira que você escondeu. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Gente, a gente não pode brincar com o pecado. Ninguém gerencia pecado. Se você acha que está no controle da sua vida, mesmo errando, falhando e escondendo, me desculpa te dizer, você já perdeu o controle da sua vida faz tempo. Quem está conduzido é Satanás. Ele já está no controle do seu carrinho, ó, faz tempo, você nem percebeu. E deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não tem carteira de motorista não, viu? Vai direto pro barranco. Para de pensar que você está no controle. A gente, como diz as escrituras, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Então eu tenho que ter consciência. É uma mentira que as pequenas coisas são pequenas. Elas não são pequenas, elas são grandes. Eu preciso ter cuidado. Sabe, confissão não é vergonha. Tiago disse assim, confesse seu pecado. Confesse seu erro. Confissão não é vergonha, gente. Confissão é libertação. Confissão é cura. É melhor você ser ferido por uma verdade do que você ser destruído por uma omissão. Tem muita gente que está escondendo que não deveria estar. Está sendo destruído por causa de uma omissão. Por que eu estou falando isso? Não sei. Mas talvez você está fazendo pouco caso de uma pequena mentira. Gente, a mentira protege por um dia, a verdade protege a vida inteira. Você fica assim, a mentira está me protegendo hoje, só hoje. É a verdade que nos protege a vida inteira. Não perca a sua casa, a sua família, seu futuro, por causa de uma mentira, seja ela qual for, da pequena a grande. Porque a gente já viu que não existem pequenas raposinhas, todas elas podem destruir a vinha. Confessar pode parecer difícil no começo, porque fere o nosso orgulho, verdade ou não? Fere! Mas é melhor confessar. Esconder fere o casamento e a vida inteira. Então, cuidado com essa mentira de que são pequenas atitudes. Eu só não tenho paciência para pedir perdão. Deixo acontecer, daqui a uma semana já está tudo normal. Não está tudo normal não, tá? Não está. Se você continua desse jeito, você está criando um hábito na sua família destruidor. Errou, pede perdão, poxa. Vai lá e diz, eu errei, não deveria ter falado com você desse jeito, me exaltei. Eu não deveria ter tomado essa atitude sem lhe consultar. Eu não deveria ter comprado aquele carro sem falar com você. Gente, casamento é unidade. É 100. Não tem isso não. Eu tomo as minhas próprias decisões. Solteiro, casado não. Casado, tem que compartilhar com o outro. E aí, o que é que você acha? Como é que a gente deve administrar nossa família? A gente compra ou não compra? É assim que é casamento. Porque se fosse para você decidir sozinha, era muito fácil. Ah, mas eu não falo não, porque ela vai me brecar. Pois bem, é melhor falar. Verdade ou não? Porque ainda tem a possibilidade de haver um acerto. Não falar depois pode ser pior.
Quarta e última mentira. Não há esperança para o meu casamento. E de todas as mentiras que o diabo usa para destruir o nosso casamento, essa pode ser a mais devastadora. É aquela coisa, acabou. Tem mais jeito não. Não tem mais jeito. Desisto. Acabou para mim. Já foi tanto tempo que eu dei chance e não dá mais. Talvez você está aqui hoje, ou talvez você que está me assistindo no online, você olha para o seu cônjuge e a única coisa que você enxerga é distância. Frieza. Talvez você olhe para a história de vocês e você só enxerga feridas, traumas. Talvez você olhe para o futuro e não consegue enxergar nada além de tristeza e de incerteza. Sim, as feridas podem ser profundas. Sim, é verdade. Pode ser que você não tenha conseguido mudar o outro. Sim, é verdade que não vai ser tão fácil, não vai ser do dia para a noite. É verdade. Mas é uma grande mentira excluir Deus dessa equação. A maior mentira é achar que Deus não pode. A maior mentira de perder a esperança é porque você excluiu Deus. Você colocou a esperança no outro, o outro falhou, não dá. Não. Não pode excluir Deus da equação. Porque Deus é o único que pode. A Bíblia diz em Mateus 19:26, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui os discípulos tinham acabado de ouvir o Senhor explicar sobre o padrão de Deus. Como esse padrão era tão elevado a ponto deles perguntarem assim, ok, então quem pode ser salvo? Aí ele diz assim, uma resposta libertadora, ele diz, para os homens é impossível, mas para mim todas as coisas são possíveis. Esse versículo não é só sobre salvação eterna, gente. Esse versículo é a prova de que não existe coração tão duro que Deus não possa amolecer. Não existe relacionamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não existe nenhuma ferida que seja tão profunda que Deus não possa curar. Porque quando a gente pensa não tem mais esperança, é porque nós estamos tirando Deus da equação. Não tire Deus da equação. Deus pode fazer milagres. Eu já vi Deus fazer tantos milagres. E o primeiro milagre que ele fez foi aonde? Em um casamento. O que você precisa? Admitir sua impotência. E admitir que Deus pode todas as coisas. É reconhecer, Deus, eu sei que sozinho eu não posso salvar o meu casamento. Deus, eu sei que eu não consigo mudar o meu cônjuge. Mas mesmo que o outro não queira dar um primeiro passo, você pode dobrar os joelhos. Ele não quer mudar? Deixa. Não quer mudar? Mude você. Ore você. Se quebrante você. Seja transformado você. Peça ajuda. Pratique o perdão. Nós precisamos aprender que casamento tem jeito, sim. Quando Deus está na equação, para tudo tem jeito. Até para a morte ele dá jeito. Que ele traz para a gente o quê? Vida eterna. Então, o que é que eu preciso entender? Mentiras são devastadoras. Mentiras só prejudica quem acredita. Lembra do que eu falei? Que eu não precisei me explicar porque mentira prejudica quem? Prejudica quem acredita. Então você não pode acreditar numa mentira, porque se você acredita na mentira, você vai sair prejudicado. Então vamos lá, eu quero ver se vocês prestaram atenção, porque vocês estão muito calados. Qual foi a primeira mentira? Eu posso mudá-lo. Eu posso mudá-lo. Uma mentira que vai te prejudicar. Abre mão, rapaz, antes tarde do que nunca. Você não pode mudar ninguém. Só quem transforma é Deus. Segunda mentira, um bom casamento é 50-50. É, gente? Não, é 100-100. Eu dou tudo, ele dá tudo e a gente junta o nosso compromisso total. Terceira mentira. As coisas pequenas não são grandes problemas. Verdade ou não? As pequenas raposinhas podem destruir uma vinha. Cuidado com as coisinhas pequenininhas. Cuidado. E a última mentira. Não há esperança para o meu casamento. Quando você acredita que não tem esperança, é porque você tirou quem da equação? Deus. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Eu queria concluir essa reflexão aqui com vocês, contando uma história que eu vi muito especial. A história de uma grande queimada
e um homem que estava passando assim por todas as cinzas de uma fazenda e chutando a madeira e tudo que havia sido queimado, e ele viu uma ave toda queimada, morta. E aí quando ele puxou aquela ave para tirar ela do lugar, ele percebeu que embaixo da ave estava cheio de filhotinhos, todos vivos. A mãe, para não ter os seus filhotes mortos, protegeu, abriu as asas, foi morta, foi queimada, mas os seus filhotinhos ainda estavam vivos. Sabe, no casamento às vezes tudo pode parecer morto, tudo pode parecer destruído, mas ainda pode haver vida debaixo das cinzas. Sempre pode existir vida embaixo das cinzas. Não sei se é o seu momento, não sei se você já pensou isso, mas deixa eu te dizer, não tem nada que esteja 100% destruído que Deus não possa 100% reconstruir. Eu já vi Deus tirar vida de cinzas. E o nosso Senhor Jesus é a maior prova disso, que no terceiro dia ele reviveu. Ele é especialista em ressurreição. O que ele não pode fazer na minha vida? O que ele não pode fazer na sua vida? Mas sabe qual é o problema? O diabo é astuto. O diabo é um mentiroso. Ele vai fazer a gente acreditar onde? Numa mentira. O desejo de Satanás é que a gente acredite em uma mentira, porque ele é o pai da mentira. É por isso que a gente precisa estar atento. O que é mentira do diabo? E qual é a verdade da palavra de Deus? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, diz o Senhor. Você pode ficar em pé no seu lugar? Gente, casamento não é contrato que a gente assina e rasga por qualquer motivo. Casamento precisa de investimento. Casamento precisa de cuidado. Casamento precisa de amor todos os dias. É 100% todo dia. 100% todo dia. Mesmo que o outro não esteja me dando 100%, eu dou 100%. Casamento é verdade. Casamento não pode viver na obscuridade da mentira. Não tem esse negócio. É só um negocinho pequenininho. É nada. O pequenininho, se você não cuidar, pode destruir você. Casamento é cuidado. É investimento. É ser transformado primeiro. É não ficar cobrando, exigindo. Porque isso é uma vida muito amarga. É uma vida muito cansativa. A gente só tem uma vida para viver, gente. Vamos viver bem. Verdade ou não? Ou coisa ruim a pessoa viver no estresse, na briga, na discussão. Por que isso? Por que você não transforma isso? Rapaz, deixa Deus fazer. Se até hoje tudo que tu falou não mudou, então vamos tentar uma outra técnica. Vamos para a minha estratégia, a estratégia da oração. Porque a oração pode até não mudar o outro, mas muda você. Então, se você está aqui, parabéns para você. Se você está assistindo, escreva assim: parabéns para mim, assistir até o fim. Isso significa que você já está investindo no seu casamento. Isso significa que você ama a sua família, mas faça mais. Você sempre pode fazer um pouco mais. Porque a gente tem uma tendência a dizer assim: eu fiz, é a continha do 50-50. O que é que eu ainda não fiz que eu posso fazer mais? O que é que eu ainda não falei que eu posso falar? A gente tem que viver a nossa vida assim, pensando: eu só tenho essa vida para viver. E eu só tenho meu marido para ser feliz com ele. Então eu vou ser feliz. Hoje foi engraçado, porque meu marido... Gente, vocês conhecem Arthur, né? Ele é meloso. Ele fala: eu nem ouvi tua voz hoje. Tu nem falou que me ama. Eu falo: oh, meu Deus. E às vezes acontece isso no casamento. A gente fala com aquela vozinha engraçada. Alguém tem uma vozinha engraçada no casamento? Eu tenho. Aí eu tava no carro e Arthur falando comigo: ô menino, eu não vou fazer minha vozinha aqui não. E aí Sara fez: mãe, eu acho tão bonitinho que vocês parecem namorados. Aí eu digo: minha filha, porque casamento é namoro. A gente não deixa de namorar porque se casou. Veja a cabeça dela, como que depois que casou não faz essas que a gente tinha no namoro. Eu falei: filha, casamento é namoro pra vida toda. Eu só tenho seu pai pra namorar, pra dizer que eu amo, pra dizer que ele é lindo, que ele é maravilhoso. Então, você só tem essa vida pra ser feliz. Seja feliz hoje. Você só tem o seu casamento pra investir. Invista hoje. Já disse eu amo? Fala eu te amo. Já abraçou? Se não abraçou, abraça. Fala que é o amor da sua vida. Muita gente espera perder para reconhecer o valor que tinha. Que não seja assim na nossa vida.
que você possa viver intensamente, firmado em verdades, nunca em mentiras, porque é assim que sua família vai subsistir. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.